Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de genialidade. Afinal, a lista será sobre estratégias geniais que renderam vitórias. Logo após o GP de Mônaco, onde Aston Martin jogou uma chance de vitória fora do Alonso com um pit stop completamente sem noção. Saúde aos inteligentes, meu desprezo aos burros. Vamos falar do inverso hoje, de estratégias que deram muito certo e foram geniais. Mas óbvio, só vamos falar de estratégias brilhantes que levaram a vitórias. Táticas também geniais que resultaram em pódios ou resultados inesperados que não são vitórias não estarão aqui. Então esquecem Albon no GP da Austrália do ano passado, Vettel na mesma situação na Itália em 2010, ou até mesmo Raikkonen foi colocando pneus de chuva no GP da Bélgica de 2008 nas voltas finais e pegando o pódio. Todas essas não estarão aqui. E é isso, não tem muito mais o que falar, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começamos o vídeo lá nos tempos em que o Brasil nem tinha Copa ainda, nos anos 50, mais especificamente 1958. Faz tempo. Stirling Moss naquele ano era piloto da Vanwall, por onde fez a temporada toda e foi vice-campeão. Mas na primeira etapa do ano, o GP da Argentina, correndo quase que de frila pela Cooper da equipe de Rob Walker, fez história de maneira ousada. A Cooper tinha um carro bem menos potente que as Ferraris e Maseratis, tanto que o Stirling Moss ia largar apenas de sétimo de 10 carros daquela prova. Sim, tinham apenas 10 carros. É só isso. Pra piorar, por ser um carro adaptado da Fórmula 2, os pitstops iriam demorar cerca de 2 minutos a mais do que o normal. A corrida seria mais curta que o normal por causa do calor e foi aí que eles pensaram: e se a gente não parar? Bem, foi isso que Moss e Walker pensaram e executaram, onde o britânico se aproveitou dos pitstops de todo mundo para ser líder. E mesmo com a Ferrari de Luigi Musso vindo com tudo pra cima dele, Stirling Moss venceu com 2 segundos de vantagem em uma estratégia ousada. Uma aula de gerenciamento que deu a Cooper a sua primeira vitória, a primeira vitória de uma equipe privada na Fórmula 1 e também a primeira vitória de um motor traseiro na história da Fórmula 1, um marco histórico. E tudo isso em uma decisão ousada de não parar com o carro 2 segundos mais lento. A temporada de 1986 estava pegando fogo e ela chegava para sua penúltima etapa no México com Mansell, Piquet, Prost e Senna, todos esses com chances de título. Mas quem roubou a cena foi um austríaco da Benetton que arriscou e se deu bem. O jovem Gerhard Berger largaria em quarto com pneus duros na esquerda e pneus macios na direita. Sim, isso era permitido. Então nessa época podia pneu macio na frente e duro atrás. Pode andar de pneu macio na frente e duro atrás? Após as paradas dos líderes, ele virou líder. Porém, ele não iria parar. Prost parou uma vez, Senna e Mansell pararam 2 vezes, Piquet parou 3 vezes e o Berger 0. E aí, com os pneus Pirelli ao invés dos pneus Goodyear dos adversários, pilotando de forma brilhante com uma estratégia perfeita, Gerhard Berger venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 de Benetton, com direito a 25 segundos de vantagem para o segundo colocado, que foi Alain Prost. Tudo foi perfeito, em especial a estratégia. A primeira envolvendo Michael Schumacher e Ross Brawn e talvez a mais marcante. GP da Hungria de 1998, a corrida que Schumi venceu com 3 paradas contra 2 das McLarens. Naquele GP, as McLarens eram favoritas, fizeram a primeira fila, em condições normais dificilmente daria Ferrari. E foi então que Ross Brawn teve uma ideia brilhante. Com o Schumi preso atrás do Coulthard, a Ferrari colocou menos combustível na segunda parada, para ele voltar à frente de Hakkinen e Coulthard e depois parar de novo, e deu certo. E foi então que o Ross Brawn falou o seguinte: Michael, tu tem 19 voltas para abrir 25 segundos de vantagem, eu preciso de 19 voltas de classificação de ti. E o Schumacher respondeu com: ok, obrigado. Ele gosta. O pior que o rádio foi exatamente assim, cara, não é zoeira. O alemão executou o plano de forma perfeita, abriu vantagem o suficiente para voltar à frente e após o terceiro pit stop, lá estava Schumacher como líder. Realizando 3 paradas contra 2 das McLaren, Schumacher venceu o GP da Hungria. Essa é, sem dúvidas, uma das melhores estratégias da história da Fórmula 1. Magnífico.
Ah, essa mora de pantufas em nossos corações. Rubinho em Hockenheim. Você já conhece o roteiro, inclusive já contei aqui no canal, card, mas é sempre bom relembrar a primeira vitória dele. No GP da Alemanha de 2000, Rubinho largaria da 18ª posição, mas o brasileiro ia realizando uma baita corrida de recuperação e estava em terceiro. E foi então que uma chuva marota caiu em Hockenheim. O que as equipes fizeram de imediato? Pararam e colocaram pneus de chuva. Rubinho não. O brasileiro seguiu na pista com pneus de pista seca, pois só a parte do estádio estava realmente molhada, o resto estava ok. E com essa sacada brilhante, Rubens Barrichello conquistava sua primeira vitória da Fórmula 1 e acabava com o jejum do Brasil. Uma vitória emocionante, brilhante, épica, graças a uma tática ousada que deu certo. GP da Malásia de 2001, uma prova em que Sepang mostrou todo o seu potencial chuvoso. Naquela corrida as Ferraris estavam liderando, mas caiu um toró que bagunçou tudo. E nisso as duas Ferraris pararam quando o safety car entrou e foi uma bagunça. Pit stop de 1 minuto e 12 segundos do Rubinho, uma lambança sem tamanho, que eu já contei aqui no canal, card também. Mas aí veio o pulo do gato. Ross Brown percebeu que a chuva era passageira e o safety car ia demorar para sair. Então ele não botou pneus de chuva extrema, colocou intermediários. O miserável é um gênio! E adivinha, quando o safety car saiu na volta 10, a pista já estava bem melhor. Schumacher, que tinha caído para fora dos pontos na volta 16, era líder de novo. E no fim, ele e Rubinho completaram uma dobradinha até que fácil, mas que ninguém esperava na hora. A gente zoou a Ferrari, mas nessa época o Ross Brown era o mestre das estratégias. Caras, mais uma da Ferrari, mais uma de Schumacher, mais uma de Ross Brown, que eu já contei a história dessa corrida no canal, é só clicar no card. Se trata do GP da França de 2004, a corrida que Schumi venceu com 4 paradas. 4. Para você que não sabe, o pole daquela prova era simplesmente Fernando Alonso de Renault. Schumacher, então, numa manicure difícil de passar, ficou preso atrás do espanhol. E aí Ross Brown e seu parça Luca Baldisserri, que deu a sugestão, falaram pro Schumi: aí, meu irmão, ó, a gente tava pensando aqui em fazer 4 paradas. Tu topa? E o Schumacher falou: Tudo bem, topo. Alonso fez 3 paradas, o normal. Schumacher realizou 4 e aproveitou ao máximo as voltas com pista livre em ritmo de classificação. Quando aconteceu o último pit stop, a liderança era concretizada. E mais uma vez o alemão vencia com uma baita estratégia. Michael Schumacher e Ross Brown, ô duplinha chata, hein, bicho? GP de Singapura de 2008, uma tática brilhante fora da caixa de Flávio Briatore. Tô zoando. Bora pro próximo. Lewis Hamilton contra Max Verstappen, um duelo que vimos muito em 2021, em especial nas estratégias, mas já em 2019 teve um baita duelo na Hungria. Max Verstappen naquele GP cravou sua primeira pole na carreira. Sim, a primeira pole do Verstappen veio só em 2019, mas na corrida em si, Hamilton pressionava e muito o holandês, porém não conseguia passar. E aí a Mercedes tomou uma decisão que se repetiria em outras corridas em outros anos: parar o Hamilton pela segunda vez e forçar o Verstappen a ficar até o fim na pista. E foi isso que aconteceu. A Mercedes chamou e Hamilton parou para colocar pneus médios. E ele teria 21 voltas para tirar mais ou menos 21 segundos em relação a Verstappen. Acaba, pelo amor de Deus! E assim como Schumacher, Hamilton fez a estratégia funcionar. Ele chegou, passou o Verstappen na curva 1 e venceu na Hungria. Tática essa que se repetiria no GP da Espanha de 2021. Como vimos já nesse vídeo, equipes e pilotos de elite, quando estão unidos, é difícil parar. A Mercedes deu nó tático na Red Bull em 2019? Sem problemas. A Red Bull daria nó tático também. GP da França de 2021, no circuito de Paulo Ricciardo, onde Verstappen foi o pole. Mas ele perdeu a liderança na largada, mas depois se recuperou com um undercut. Porém, o Hamilton pressionava e havia o risco de um undercut. E foi então que a cidadã Hannah Schmidt se vingou da Hungria. Verstappen, mesmo liderando, foi chamado para parar primeiro, forçando o Hamilton a ficar até o fim da prova na pista. E o Supermax teria que tirar ali uns
15, 16 segundos e 20 voltas. E adivinha? Ele conseguiu. Passou o Bottas, chegou e passou o Hamilton e venceu na França, com mais um masterclass de estratégia. Hungria 2019 e Espanha 2021 deu Mercedes. França 2021 deu Red Bull. E antes de fechar a lista, menção bem honrosa ao GP da Hungria de 2022, onde a Red Bull, em cima da hora antes da largada, escolheu largar com os pneus macios por conta da baixa temperatura da pista, o que fez Verstappen vencer largando de 10º em uma baita leitura da corrida. Eu não achei essa daqui tão brilhante para a lista, mas vale a menção. E bem, essa foi a lista de estratégias que venceram corridas. Se você sente que faltou alguma, coloque aqui nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito, não vai xingar todo mundo não. E está fechada mais uma lista aqui no Primeira Fila. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso Discord. Os links estão na descrição. E mande também sugestões aqui nos comentários. Pode enviar à vontade aqui, tô sempre vendo, então envie aí. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!